Olá, pessoal. Mais uma vez aqui juntos e hoje eu queria falar sobre uma questão que não vem me atormentando absolutamente, mas eu acredito que deva estar trazendo algum desassossego a muitas pessoas. Há algumas semanas eu apresentei questionamentos no meu portal ou site. Algumas pessoas chamam de blog, eles têm colocado na chão, né, no chão, literalmente. Na chão, quando nós fazemos matérias, produzimos reportagens, fotos, vídeos, entrevistas, né? O blog ele tem uma característica muito mais pessoal, como se fosse um diário. E este nosso portal, toniorodrigues.com.br, ele também é como se fosse um diário, mas ele vai além, muito além da notícia. Ele dá a notícia, ele faz uma interpretação, ele tem vídeos, ele traz entrevistas em áudio, tem fotos autorais, matérias autorais bem produzidas, quer dizer, interpretação do cotidiano político, análise da conjuntura socioeconômica e cultural do país, do estado, do município de Teresina, da região da Grande Teresina, do estado do Piauí, enfim, é um portal. Mas aí eles colocam na chão, dizem que é um blog, e muitas vezes derrubam, né? Eles atacam através aí dos bytes, são crackers ou hackers, e eles vão lá e tiram do ar. Aí depois uma pessoa que chega para mim e diz, não, talvez seja porque tem muitos acessos, mas eu vou lá conferir e não tem tantos acessos assim. É a mesma coisa de programa de rádio. Eu sempre conversava com o professor João Batista Teles sobre audiência de rádio quando trabalhava numa outra emissora, porque eram muitas ligações telefônicas todos os dias. O programa tinha 1 hora, depois passou para 1h20, 1h30, 2 horas, e às vezes a gente não conseguia veicular as entrevistas produzidas, e olha que dá muito trabalho para produzir, porque você vai entrevistar, editar, montar o texto, não é? E no fim das contas não veicular é meio complicado, porque a quantidade de ligações telefônicas era muito grande nesta emissora. Aí eu me perguntava o que significavam essas ligações, as pessoas querendo externar o seu descontentamento com o poder, com a prefeitura municipal, com o governo do estado, com a presidência da república, mas aí aconteceram várias eleições, não é? Sucessivamente foram acontecendo, e eu percebi que as mesmas pessoas que manifestavam o seu descontentamento, quando chegava o período eleitoral, elas se atrelavam a esse mesmo segmento de poder contra os quais elas vinham se manifestando, ou seja, elas se manifestavam sobre a situação, mas não sabiam dar rosto ao causador, aos causadores por esses problemas que elas estavam enfrentando. Não havia-se uma noção da política, uma noção da conjuntura de responsabilidade, ou então seria uma forma de se aproximar na tentativa de obter benefícios pessoais, independente desta participação, quando chega o período eleitoral. Mas o fato é que eu observo também, no tocante ao meu trabalho no rádio atualmente, que existe uma audiência diferente, diferenciada, poucas participações por telefone, porque lá a participação havia, mas eram praticamente as mesmas pessoas todos os dias. A gente observava num ciclo de 10 anos, a cada 2, 3 anos mudavam, né, aquele grupo de participantes, algumas permaneceram ao longo desses 10 anos e permanecem até hoje. E eu acho muito bom que haja essa permanência, porque isso termina gerando uma identidade entre você, o ouvinte, entre o comunicador e a sociedade. Ele termina sendo um representante informal, uma pessoa que conhece a fundo os problemas do povo daquele lugar. Enfim, é mais ou menos por aí. Mas o fato é que, dentro desta realidade que estamos nos propondo a analisar, aquele ouvinte, a cada 3 anos, ele modificava o seu perfil. Aparecia um outro ouvinte. Dali a mais 3 anos você tinha uma pequena renovação de 20% ou 30%, mas tudo muito dentro dessa escala. Hoje, num veículo diferente, com uma proposta diferente, veículo público inclusive, nós temos participações que se propõem a discutir
de forma mais cultural, de forma mais conjuntural, né? Falar sobre a questão de estacionamentos, ao invés de simplesmente tratar sobre a situação pontual, factual. As pessoas elas hoje tratam sobre ocupação dos espaços urbanos, espaços de usufruto comum da coletividade, são termos diferenciados, quer dizer, é preciso que se pense sobre essas questões não para o agora, não para o momento que se está vivendo ali, enquanto se vai do carro para o trabalho, se faz uma ligação para a rádio, se resolve o problema ali naquele instante. Existe uma preocupação maior, uma preocupação de longo prazo, não é? Para que se resolva naquele momento, mas para que ele fique resolvido ao longo de muito tempo, até porque não dá para você criar uma solução hoje e ela permanecer ad eternum, não dá. Ela fica durante um determinado período de tempo, por quê? Porque a cidade, assim como as pessoas, elas vão se transformando. Aliás, elas se transformam em função das pessoas. São as pessoas que transformam as cidades para acomodá-las ao seu estilo de vida, para acomodá-las aos seus interesses. Então é evidente que essas transformações também vão ser futuramente transformadas. A gente pode colocar, quer dizer, transformações serão futuramente transformadas. Mas eu fico muito feliz sempre em poder participar, em poder ser essa pessoa que observa, que interage, que permite ao cidadão teresinense, ao cidadão piauiense, de manifestar a sua indignação, o seu descontentamento, os seus questionamentos, os seus porquês, tanto lá quanto cá. Houve um momento na minha vida, isso há mais ou menos uns 10 anos, talvez, um pouco mais, 12 anos, quando eu trabalhava numa emissora de televisão, em que eu cheguei até a pensar se eu continuaria a ser jornalista. Por quê? Porque esse veículo ele não permitia, quer dizer, as enquetes, se você tinha ela não podia ser feita ao vivo, eram enquetes pré-gravadas, editadas, se tivesse uma crítica contra o governo, tinha que cortar, se tivesse uma crítica contra a prefeitura, dependendo do momento, né, se a prefeitura, ou do governo também, se a prefeitura ou o governo tivessem de bem, tudo em paz, se não, aí podia botar de qualquer jeito, não precisava editar. O que é tudo em paz? Se tivesse ok com o caixa da empresa. Tipo, existem aqueles acertos que são feitos com os departamentos comerciais dessas empresas que são cotas. E isso é proibido, você dá cota, porque a cota ela estabelece um valor fixo. Mas esse valor fixo, ele chega a sofrer pequenas variações de centavos ou de reais, exatamente para tentar retirar a caracterização de cota. Mas se houvesse Ministério Público atuante, se houvesse uma investigação rigorosa, ou nem tão rigorosa, porque qualquer cidadão, se ele pega a prestação de contas e faz uma visualizada superficial, ele percebe que ali tem alguma coisa errada, né? Afinal de contas, no ano de 2017 foram transferidos para veículos de comunicação no estado do Piauí 40 milhões de reais. Foram projetados 34, mas foram transferidos 40 milhões de reais. Esse ano, desculpem, senhores, foram projetados 22 e foram transferidos 40 milhões de reais. Esse ano foram projetados 34 milhões e a gente não sabe quanto vai ser transferido ou quanto já está sendo transferido. O fato é que essa questão ela precisa ser realmente analisada, precisa ser melhor esclarecida exatamente para que as pessoas, a população possa ter acesso a esses veículos e dizer o que pensa, dizer o que sente, ajudar nessas transformações, em pensar a cidade, em pensar o Estado, em pensar o país a curto, médio e longo prazo, em ajudar nessas transformações de toda maneira. Transformações como, por exemplo, essa que está sendo proposta pela professora Constância Jacó, pelos estudantes de Arquitetura e Urbanismo de Teresina, das universidades de Teresina, dos cursos de faculdades de Teresina, no tocante à reocupação dos espaços urbanos, das praças públicas, que, se a gente observar, elas estão abandonadas. E não adianta tentar responsabilizar o poder público, porque isso aí não tem nada a ver com o poder público, no sentido de limpeza, no sentido de botar um banco, no sentido de plantar uma árvore, não é isso. O poder público entra aí com a questão da segurança pública. Aí vem a ser o Estado, objetivamente,
na questão de ocupação, de garantir ao cidadão uma política de segurança. Não adianta a gente tentar aqui fazer debate sobre questão social, porque isso aí, no meu ponto de vista, também já estava resolvido. Os programas sociais eles estavam aí para isso. Foi dito isso ao longo de tantos anos, que quando a gente vai discutir questão social no Brasil, eu nem imagino que isso seja mais uma questão a ser discutida. Para mim já era ponto pacificado. Então hoje a questão de segurança é de fazer mesmo um policiamento ostensivo. Cadê a polícia ostensiva? Cadê o governo? Cadê a Secretaria de Segurança? Cadê as polícias? A polícia militar, que é a polícia ostensiva? Cadê a polícia investigativa, que você hoje não consegue nem fazer um boletim de ocorrência? Imaginem os senhores que eu tive surrupiado livros e não posso ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência porque não tem plantão para registrar o boletim de ocorrência. É lamentável isso, lamentável. Mas olha, foi dito que se eu fosse um bom jornalista, né, já que eu gosto de fazer considerações críticas em relação aos políticos, principalmente aos governantes também, se eu fosse um bom jornalista eu estaria no ar. Repare bem como as pessoas aqui, elas gostam de lhe diminuir ou de fazer de conta que não estão acompanhando o seu trabalho. Elas estão, tanto na rede social, que não tem nenhuma obrigação de fazer isso, porque ali é uma coisa individual, é como se você estivesse numa praça pública falando aí no coreto. Você chega como aqueles indivíduos que chegam fazendo pregações, né, na Praça Pedro II, na Praça Rio Branco, ou na Praça Conegonori, no centro de Altos. Aliás, desculpe, na Praça Conegonori não dá para fazer pregação nesse momento, porque a praça ela não existe. Ela foi devastada, momentaneamente devastada para fins de reforma, em março desse ano de 2018, e acho que lá pertinho da eleição, quando estiver mais perto, eles vão fazer, o povo adora, né? Desde Roma, aí eles dão pão e circo e falam mal da oposição, dizem, olha, a oposição não presta, a oposição só é para falar mal de prefeito, e essa camisa aqui toda amassada. Ela amassa, porque... Bom, a oposição não presta, né, só para falar mal de prefeito e tal, de governador, de presidente da república, mas ai do povo se não fosse a oposição, ai do povo se não houvesse imprensa crítica, que agora estão acabando, né? Estão acabando de acabar com a oposição. A Assembleia, por exemplo, veja lá o que é que tem de oposição, veja nas câmaras municipais no interior e veja o que é que está acontecendo nas cidades pela falta de oposição. Veja também o que é que está acontecendo em relação à nossa imprensa. Eu digo aqui, olha, só essa duplicação que está deixando de acontecer está gerando um prejuízo hoje, quase 50 milhões de reais para o estado do Piauí. E olha que esse estado está precisando de empréstimo para pagar suas obrigações, não é para fazer obra, para pagar obrigações prementes. Prejuízo de 50 milhões nessas duplicações de rodovias federais de acesso a Teresina. E se dá o luxo de fazer de conta que isso não existe. A nossa imprensa aqui e acolá faz uma matéria, olha, está atrasada a obra, olha, tem um buraquinho aqui na rodovia, olha, é preciso que dê continuidade. Mas tem que fazer uma investigação a fundo, cadê o dinheiro da duplicação? Porque se houvesse esse trabalho, eu sempre coloco esse argumento, da imprensa piauiense como um todo, é claro que essas obras elas já teriam sido realizadas. O Piauí é um cemitério de obras inacabadas. Eu pego o município de Altos, tem uma obra que é de 2007, ela tem precisamente 11 anos caminhando para os 12 anos, sabe o que é? Um matadouro público do governo do estado. Quer dizer, o governo do estado não tem dinheiro para fazer um matadouro público e abandonou porque foi iniciada no primeiro governo do senhor Wellington Dias, o governador do estado do Piauí, que adora processar jornalistas que fazem perguntas, não é? É verdade. 2006 foi iniciada, foi até 2007, ele conseguiu a reeleição, a votação em Altos é estupenda, é fantástica, conseguiu a reeleição, está lá. Continua até hoje o matadouro. Eu, quando fui vereador em Altos, fiz os levantamentos, fiz pertinentes, né, os encaminhamentos pertinentes para a retomada dessa obra, mas sabe o que é que eles fizeram? Eles lutaram contra a pessoa do então vereador, e não no sentido de resolver o problema da população. Quer dizer, e aí? Continua o problema lá. Não foi resolvido o problema. Ele estava lutando pela solução do problema como jornalista, como parlamentar, e o problema continua. É o mesmo caso. Se eles continuarem lutando contra o jornalista independente, contra a imprensa independente, não vai resolver o problema. O problema vai continuar lá. E o que nós queremos é que o problema seja resolvido.
Então, essas pessoas elas precisam já entender o seguinte: eu estou no ar. Tem o nosso Caetano Veloso, uma música muito interessante que o João Cláudio Moreno, grande abraço ao João Cláudio Moreno, esse grande artista de performances fundamentais, tanto no humor quanto na reflexão filosófica. É fundamental, o João Cláudio. Ele diz o seguinte: I'm alive. Ainda estou vivo. O jornalista, o apresentador, o radialista, eu não sei. Eu fiz um comentário, até acho que não deveria ter feito, depois pedi desculpas ao rapaz, eu não sabia que era a pessoa. Eles fazem tantos compartilhamentos na página da gente, ele me pediu amizade. Eu não peço, assim, eu não sou de mandar, né? Mas me pedem, eu tenho 5.000 pessoas, eu tenho 1 ou 2 desses Facebooks, alguns eles sugerem, né, ou mandam para mim, eu faço seleções em relação às pessoas que eu realmente conheço, com quem eu já estive, a quem eu já fui apresentado e tal, para poder aceitar. Mas aí eles mandam muito, e eu já fui apresentado a essa pessoa em 2003, 2004, lá em Parnaíba, na casa de uma pessoa com quem eu partilhava algum momento e tal. E aí naquele momento nós tivemos essa apresentação e por conta desse questionamento, que foi um questionamento falho da minha parte, eu estou aqui me desculpando, houve essa falha e eu me penitenciei. Mas aí esse Bogosso, ele colocou várias hashtags, né? Se fosse bom, estava no ar. Como não está no ar, não é bom. E o meu questionamento diz respeito a um cantor que, veja bem, é uma pessoa que não tem a menor importância no contexto da música piauiense, mas que recebe incentivos do governo do Estado, da Secretaria de Cultura, de órgãos públicos do Estado, um camarada que se envolveu numa confusão pública outro dia e que só ganhou notoriedade por causa disso, que só tem notoriedade porque se aproxima como adulante do governador e de sua trupe familiar, de sua entourage partidária, e é chamado até de menininho, amiguinho, coisinha, pela sua excelência. E de repente eles falam como se fosse assim uma grande conquista. Olha, nós entrevistamos com exclusividade o cantor fundamental, o cantor, etc., esse que se envolveu na briga da panificadora. Eu perguntei o seguinte: por que não entrevistaram também, como nós fomos atrás no momento lá, né, fizemos até a matéria na rádio onde eu trabalho, e eu trabalho na rádio, estou no ar, I'm alive, eu estou vivo. Eu estou vivo, tá? Eu estou trabalhando. Pois bem, entrevistaram o policial, entrevistaram as pessoas do estabelecimento, os trabalhadores, os operários, né? Eles dizem que são defensores dos trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, mas não entrevistaram os operários, entrevistaram o menininho da elite, o filhinho de papai, o mimadão, e ele é gordão, assim, fortão, né? Todo inchado, carona inchada, valente. Pois bem, não entrevistaram a proprietária do estabelecimento, que é uma empreendedora, uma empresária que também é uma trabalhadora. Quer dizer, ela trabalha, gera emprego, paga impostos, mantém a máquina burocrática funcionando, aí chega um malandro de madrugada ou de manhã, independente, agora em tese, não é? A qualquer hora, bagunça o seu estabelecimento, acontece um episódio, ela não tem sequer o direito, no meio de comunicação, numa concessão pública, de contar o que aconteceu. Mas ele tem o mimadão, o filhinho de papai, o coleguinho, o amiguinho do governador, de ocupar todos os espaços, porque não foi só lá que ele foi entrevistado também por outros jornalistas, aqueles do papel em branco, é uma folha em branco desse lado e desse lado. E que foi até candidato a prefeito, né? Foi candidato a prefeito, e agora está indo lá na prefeitura, vai lá, entra e sai, recebido lá na prefeitura. Bem, essas coisas aqui do Piauí, não é? Ele teve direito de dizer o que quis nessas emissoras contra o estabelecimento, contra o policial que atirou, cometeu um erro lamentável, não é? E atirou. E feriu, e podia ter matado, podia, mas não matou. Gente, a gente está tratando sobre hipótese, a gente está tratando sobre eventos futuros, nós somos De Volta para o Futuro 1, 2, 3, Robert Zemeckis, nós somos
É isso que a gente está falando? Está falando do fato, o que aconteceu, o episódio em si. Porque, no meu ponto de vista, eu acho que isso, tecnicamente falando, o correto seria, jornalisticamente, investigar fato e não projetar fato. Porque quem projeta fato é macumbeiro, quem projeta fatos é adivinho, quem projeta fatos são esses mistificadores de meia tigela, de meia cumbuca. Jornalista tem que se reportar a fatos, aí depois ficam dizendo que eu sou parcial, que eu tenho lado, que se eu fosse bom eu estava no ar. Eu sei que minha audiência é pequenininha, tá? Eu sei que eu sou pequenininho, que eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parente importante vindo do interior. Mas olha, Percival de Souza fala no caso Tim Lopes sobre crime organizado e jornalismo investigativo. Eu prefiro não estar em televisão nenhuma dessas aí, que não investigam, que não apuram, que não oferecem às pessoas a oportunidade de se manifestarem. E tem esse outro livro também que eu considero interessante e que muitas vezes diz muito sobre determinados momentos da nossa história. Certo? Tony Rodrigues, Além da Notícia, muitas vezes, muito além. Pessoal, obrigado pela paciência, eu volto.